Primeiro, boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos que estão também nos auxiliando e nos assistindo aí pelo YouTube. Obrigado. Que estão nos assistindo pelo YouTube, as redes sociais, né? E a vocês que se dispuseram a sair de casa hoje. E de início aí estava uma chuvona aqui, né, em Bauru. Na minha casa lá caiu um chuvão bem forte. O pessoal estava assim, mas você vai lá no centro? Eu falei, mas 6 horas da tarde ainda, até 8 está tudo tranquilo, né? E é assim mesmo, né? E a chuva também é uma bênção para a gente, né? Vem trazer bastante harmonia, né? Traz o frescor para a gente, para que a gente possa ter uma noite mais tranquila de sono também, repousar melhor, né? E hoje nós estamos aqui reunidos não é à toa, né? Na verdade, cada um de nós veio em busca de alguma coisa para trabalhar o seu interior, né? O nosso interior sempre tem alguma coisa que está querendo realmente revigorar, reaprender, reviver, né? E através das palavras aí do Evangelho de Jesus, a gente consegue encontrar então um norte para o nosso caminho. Muitas vezes nós temos na nossa vida muitas questões para serem resolvidas e às vezes a nossa cabeça está tão quente, conturbada, né? Fechada dentro daquilo que nós estamos vivenciando ali e não damos oportunidade para que a gente receba realmente as orientações do plano divino. Mas quando a gente se volta para a luz e entende que nós somos aqui na Terra uma centelha divina que é alimentada também por esse amor do nosso Mestre Jesus, então as coisas começam a se transformar na nossa vida e a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. A gente começa a enxergar as resoluções dos nossos problemas e também o auxílio para outras pessoas que têm alguns problemas de forma grave, né? E a gente pode enviar a nossa vibração de amor, de paz, de luz, para que eles também possam receber isso e ter um fôlego ali para continuar a sua caminhada, né? Hoje eu escolhi falar sobre Deus, né? Deus é contigo, né? Por que eu escolhi falar isso? Porque sempre que a gente faz uma palestra, um bate-papo, né? A gente coloca sempre algumas coisas interessantes que a gente pode rever na nossa vida, mas às vezes a coisa fica um pouco assim filosófica, um pouco longe da gente, né? E às vezes a gente ouve que a gente pode fazer tal coisa, tal, e não entendemos, não conseguimos entender como é que nós podemos fazer isso na vida prática nossa ali mesmo, no dia a dia, né? E eu acho que o Espiritismo traz isso para a gente, que a gente possa realmente colocar em prática nas nossas vidas as ações e os pensamentos que nós temos durante o nosso dia a dia para transformar a nossa vida. Nós viemos aqui para que a gente realmente pudesse transformar as nossas vidas e trazer tudo de bom e de positivo para dentro da gente, né? E nesse processo de transformação, quando a gente olha para dentro de nós mesmos e decide mudar alguma coisa dentro de nós, certamente nós estamos auxiliando outros a mudarem. Mas como é que nós vamos auxiliar o outro, né? Eu sempre falo que a gente não muda ninguém, né? Na verdade, a gente se muda. A gente promove as mudanças internas. Mas aquele que está ao nosso lado, ao nosso redor, ele começa a perceber as mudanças que acontecem, as atitudes que você tem, às vezes um momento assim de uma grande pressão e a sua atitude, a forma de agir passa a ser às vezes mais calma, mais branda, e a pessoa que está ao seu redor vai se interessando por aquilo, e ela também quer saber o que está acontecendo, né? E aí, através desse então exemplo de vida, você pode auxiliar no processo de transformação do outro. Por isso, quando a Cris falou sobre as guerras aqui, né? A gente está vivenciando isso agora. E a gente pensa, né, mas puxa vida, né, a guerra é uma grande desarmonia, né? E essa desarmonia chega a um ponto que leva pessoas a lutarem, tirar a vida uns dos outros, né? Ter a questão da cobiça, da ganância em cima disso tudo, e ninguém se importa com o outro, com a vida do outro, né?
E na verdade, essas guerras, gente, a gente está vendo uma guerra lá, longe da gente, né, hoje. Mas e as guerras que nós promovemos no nosso dia a dia? E as guerras que nós fazemos com nós mesmos, com aqueles que estão ao nosso redor? Por conta de acreditar firmemente em alguma coisa, eu simplesmente não aceito o outro como ele é. Eu não aceito a ideia do outro, o pensamento do outro. E aí o que eu faço? Eu guerreio. Eu guerreio comigo mesmo, com as minhas ações, eu guerreio com aquele que está ao meu redor, eu imponho as minhas vontades, eu quero que seja do jeito que eu acho que tem que ser, né? E não me importo com o outro, né? Já viram? As pessoas às vezes falam assim, olha, aqui é desse jeito, e é do meu jeito, né? Mas será que está certo do seu jeito? Pode estar certo dependendo do seu ponto de vista, mas às vezes para o outro alguma coisa pode ser mudada, pode ser um pouquinho mais maleável, pode ser transformado isso, né? E às vezes a gente impõe a nossa vontade e acha que tudo tem que ser realmente do nosso jeito. Então nós estamos promovendo também uma grande desarmonia dentro da gente e dentro daqueles que estão ao nosso redor. E se a gente vai ampliando isso, cada um daquelas pessoas também tem os seus processos de desavença consigo mesmo e com aqueles que estão ao redor. E o outro também. E na verdade vocês percebem que na verdade isso está aumentando gradativamente e esses processos desarmônicos, eles estão se alastrando. E começou aonde? Em mim. Começou em mim mesmo ali, né? Então essas guerras que a gente vê tão longe da gente, elas certamente começaram dentro da gente. Nós tivemos o nosso processo de participação, de coparticipação, se não ali presencial, mas energeticamente, para que as coisas culminassem nisso. Então, quando a gente pensa em fazer uma oração, né, pela paz mundial, por esse momento que nós estamos vivendo das guerras aí, é importante que primeiro a gente se harmonize, porque eu só posso transmitir aquilo que está dentro de mim. E se eu quero que lá fora esteja harmônico, eu quero gerar a parte de paz, né? A harmonia, né? A terminar as guerras, o que eu tenho que fazer? Trabalhar isso dentro de mim. Então, gerando esse processo de harmonização interna, eu posso exalar isso e jogar para o planeta para que essas energias possam então ser absorvidas e possam ser trabalhadas pelos nossos amigos espirituais na mente de cada um daqueles dirigentes que estão lá em cima, tá? Então é o nosso processo de participação. Então Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida e nós precisamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de estar conectado com essa divindade, né? Essa energia maravilhosa que já existe dentro de nós mesmos e que às vezes nós procuramos, né, em todos os cantos, não encontramos, principalmente quando a gente está meio desorientado, com alguns problemas graves para resolver aqui dessa escola terrena nossa, né? Às vezes a gente não enxerga esse sentido da divindade na nossa vida, mas nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar um pouco mais essa questão da espiritualidade, dessa divindade, como é que ela age na vida de cada um. E percebendo isso, nós temos condições de trabalhar o nosso interior para que ele também mude, para que ele se transforme. E o momento é agora, né? O nosso momento é agora. Quando a gente percebe isso, dá o start e começa a trabalhar. E o mais interessante é que assim, ninguém, mas ninguém mesmo, lucra mais do que eu mesmo. Então, aquele que está se trabalhando, que está se melhorando, né, que está olhando um pouquinho para dentro dele mesmo e promovendo esses processos de transformação, é o maior ganhador de tudo, né? O outro que está ao redor, por exemplo, também vai receber, claro, né? Se hoje eu sou um pouco mais gentil, eu consigo lidar melhor com as pessoas ali da família ao meu redor, o outro também vai receber, mas quem recebe mais sou eu mesmo. Assim é quando a gente parte para fazer os nossos processos de caridade, por exemplo, né? Que a gente pode perceber. Sábado nós tivemos aqui
a entrega das cestas básicas, né? Atendeu 280 famílias, né? E assim, como é interessante quando você vem trabalhar lá. Então parece que você vem trabalhar para doar para o outro, né? Então você vai lá, tá doando lá o alimento para o outro, né? Dá um aperto de mão, dá um sorriso, enfim, tá ali trocando uma energia. E no fim daquela história toda, quem ganhou mais foi aquele que veio e que trabalhou, porque ele recebeu tanto mais, né? E é uma coisa tão interessante porque a gente sente realmente isso. Então não é uma coisa que a gente conta, mas é uma coisa que a gente sente. Então quando a gente percebe que ajudando o outro, né? Ajudando e se importando menos comigo mesmo, eu estou ganhando muito mais, então a gente deixa de realmente querer trabalhar para nós mesmos, né? Porque é muito mais reconfortante a gente auxiliar o outro, tá? E quando nós vamos fazer isso, auxiliar as pessoas que têm necessidade, certamente nós estamos nos renovando e nós estamos acendendo a nossa centelha divina que já existe dentro de cada um de nós e está ali, pronta para agir na nossa vida. Basta apenas que a gente realmente deixe que isso aconteça, né? Levantar de manhã, agradecer a vida, né? A oportunidade de nós estarmos aqui. Quantas pessoas passaram por aqui e nesse momento aí da pandemia que nós tivemos, né? Foram embora. Esse fim de semana, né? Fim de semana não, da terça-feira, cheguei em casa. Segunda-feira eu cheguei em casa e estava lá meu filho, o menor, e a minha esposa lá, eles estavam vendo, tem uma filmadora daquelas antigas, pequenininha, e as fitas lá, eles estavam olhando aquilo, aí a gente começou a olhar as fitas antigas lá, né, e aí eu vi amigos meus, né, que se foram na pandemia, né, o que eu vi lá foi o Dr. Clóvis, né, Celulari, que foi pediatra dos meus filhos, né, e na hora que eu vi, falei, nossa, que saudade, né, então, nós tivemos a oportunidade de passarmos por essa pandemia e estarmos aqui hoje ainda. Por quê? Será? Porque nós temos ainda alguma coisa para que a gente faça aqui. E não vamos procurar o que nós temos para fazer lá fora. Vamos procurar o que nós temos para fazer aqui, né? Trabalhar isso, esse interior nosso, traz uma imensidão de novas coisas e novas formas da gente enxergar o mundo, as pessoas e acolher as pessoas. E como é bom quando a gente percebe isso. A gente percebe que o sentido da vida mudou completamente. Então hoje a vida se torna muito mais maleável e eu consigo me relacionar com as pessoas, me relacionar comigo mesmo de uma forma muito mais agradável, né? Porque não me importo mais, né? Eu vivo simplesmente a vida de Deus, né? É esse o nosso objetivo, viver a vida de Deus aqui dentro de cada um de nós, né? Quando eu passo a viver essa vida de Deus, eu enxergo também no outro essa vida de Deus. E aí o que eu faço? Eu não cobro mais do outro, porque eu não preciso mais cobrar. Ele é uma centelha divina que está ali no mesmo processo que eu. Então tudo aquilo que a gente vê e percebe, gente, principalmente em casa, né? Lembrar que em casa nós temos aqueles familiares que estão ali conosco, que são pessoas, anjos que Deus enviou para que a gente desperte. Às vezes pode ter um anjo ali um pouquinho mais pesadinho, né? Que cutuca você, né? Mas ele é um anjo que veio ali para que você se encontre, para que você perceba a presença divina. Então dê abertura para que isso aconteça na sua vida. É maravilhoso quando a gente dá abertura e realmente vive isso, porque aí nós não esperamos mais nada de ninguém. Nós esperamos somente de nós mesmos. Doar todo aquele amor que a gente está sentindo, que a gente está trabalhando, para que tudo aconteça da melhor. Começar a perceber essa divindade dentro de nós mesmos, essa conexão divina, ela fica muito mais fácil, né? Eu falo que até nos processos de oração, né? A gente vai fazer uma oração, por exemplo, antigamente eu sentava lá, ia fazer uma oração, demorava lá meia hora, 40 minutos fazendo oração, tal, tudo, né? Hoje a oração é assim, Deus, tal coisa, e foi já, né? Não tem mais isso de e nem esperar, mas será que eu fiz oração direito, né? Será que Deus entendeu? Não, ele não precisa, ele já entendeu aqui,
né? Então é uma conexão. E nós precisamos aprender a viver conectados aqui, no nosso dia a dia. Nós nos relacionamos com as pessoas, né? No nosso dia a dia, atendendo as pessoas, quem trabalha com vendas, vendendo para as pessoas, ou nas escolas ensinando, enfim. E o que é que nós estamos passando para o outro nesse tipo de trabalho que nós estamos tendo? Nós temos que passar esse amor divino, para que as pessoas encontrem Deus em cada atitude nossa, né? De cada um. Que as pessoas encontrem essa vida divina. Isso é mais importante que tudo, né? Se nós perdêssemos tudo, mas tivéssemos esse sentido de encontrar Deus dentro de nós, nós realmente teríamos tudo na nossa vida. Não precisaríamos de nenhuma outra lição, né? Nós precisaríamos do perdão? Não, porque se eu encontro Deus, né? Deus é perdão. Deus é a fonte de todas as coisas, né? Deus é a vida divina que está fora e dentro de mim também. Então, eu estou envolvido por esse amor de Deus. E esse amor renova as nossas esperanças, as nossas forças, faz com que a gente realmente queira trabalhar melhor para que o outro também se sinta cada vez melhor, né? Então, nesse sentido, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de Deus, né? O Chico coloca para a gente, em Verdade e Luz, existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. As mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Então o Chico, né, ele tinha uma sabedoria maravilhosa, né? E ele coloca pra gente, às vezes e muitas vezes, nós nos importamos muito com isso daqui, né, ó, com as mágoas, com as coisas pequenas, né? Um olhou para você diferente, por exemplo, às vezes a pessoa está cansada, né? Teve um dia cheio, tal, e olhou para você de uma forma um pouquinho diferente ali. Nossa, você já acha que a pessoa já pensou mal de você, você já ativou o gatilho ali da mágoa, do ressentimento, né? Da tristeza, já criou um bloqueio ali entre a relação de vocês dois, né? Já criou aquilo, né? E ele coloca pra gente, todos nós estamos aqui nesse mundo para trabalhar as nossas imperfeições. Cada um de nós veio munido de uma perfeição espiritual do nosso espírito único, individualizado, aquele espírito que foi criado por Deus. Nessa essência divina, nós somos perfeitos e maravilhosos. Mas ao longo das nossas estadas nessa escola terrena, convivendo com todas as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, nós programamos e a gente acumulou na nossa camada energética, às vezes situações, pensamentos, angústias, tristezas, mágoas, e nós fomos guardando tudo isso. Então isso gera uma certa distorção da visão do nosso espírito real, perfeito, essência divina. Então, dessa forma, nós adquirimos algumas imperfeições. Mas essas imperfeições, elas fazem parte de mim mesmo? Não. Na verdade, elas são carapaças que eu fui colocando ao longo do meu processo tão suscetível de um olhar de uma pessoa, né? Promover um processo tão grande, às vezes, de uma tristeza, uma mágoa e um ressentimento muito grande, né? Às vezes a pessoa nem estava pensando em você, né? Fez uma cara diferente porque ela viu alguma outra coisa, mas você já acha que você é o centro das atenções, né? Então ela pensou mal de você, ela, né, enviou alguma coisa ou achou ruim com alguma coisa, né? Então cuidado, né? Porque nem sempre nós somos o alvo, nem sempre nós somos o alvo e o centro das atenções, né?
calma, né? Cada coisa no seu tempo. E vamos então pensar nisso, né? Porque é uma forma da gente se renovar também, né? Emmanuel traz para a gente: corrigirás o mal com o bem, afastarás a agressão com a paciência, extinguirás o ódio com o amor, desfarás a condenação com a bênção. Então, olha só, né? Emmanuel traz para a gente que, na verdade, nós temos que trabalhar o contrário daqueles sentimentos ruins e negativos que às vezes a gente tem. Não é, na verdade, você aumentar ou alimentar, né, o mal. Não, trabalhe o mal com o bem. E aí vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Às vezes eu não estou bem, tenho umas sensações difíceis, pensamentos negativos muito fortes, alguma coisa que me arrasta ali para baixo, me puxa para baixo, tá? E como é que eu vou trabalhar isso com o bem? Por exemplo, através de um processo desse sábado que teve, de doação das cestas básicas, né? Vim trabalhar ali no meio de todas aquelas pessoas, distribuir as cestas, tal. Você está fazendo um bem para aquelas pessoas que estão ali. E indiretamente, nós estamos combatendo esse mal. Porque enquanto eu estou ali trabalhando, doando para o outro, eu não tenho tempo de pensar em mim mesmo. Eu não tenho tempo em pensar em todas as coisas que eu gravei e guardei lá dentro e que às vezes está atormentando o meu eu, né? A paciência, né? Eu dei uma palestra só sobre paciência há algumas reuniões atrás, né? Mas muitas vezes, o que a gente faz? A gente sofre uma agressão e a primeira coisa que nós vamos fazer é devolver a agressão. Presta atenção no trânsito. Você está lá no trânsito, de repente corta a sua frente ou dá uma buzinada lá, e aí o que você faz? Você buzina de volta ou você xinga, né? Você responde com a agressão, tá? Mas quando a gente começa a perceber que a gente precisa mudar alguma coisa, então a gente tira o pé, né? Então aí você tira o pé, desacelera ali, entende que o outro pode estar nervoso, né? Mas não pode ter um dia que a gente também esteja nervoso e a gente queira descarregar? Gente, falar assim, bem baixinho, né? Pode. Por quê? Porque nós somos humanos e nós estamos aqui ainda também em teste. Então, nós não temos que ser perfeitos agora. Nós estamos trabalhando para o nosso processo de perfeição. Porém, nós somos testados a todos os instantes da nossa vida. E a gente pode sim ir para frente, dar 2 passos para trás, mas ter a ação de dar de novo um passo para frente. O importante é que a gente tente sempre e não que a gente recue, né? Como eu falei já para vocês, do bebê que começa a andar lá, cai N vezes e ele insiste em levantar e tentar de novo dar um passo, né? Até que ele se sinta realmente mais confiante e ele sai andando e correndo, né? Então, a gente estava vendo isso nos filmes lá na segunda-feira também, né? Do meu filho lá tentando levantar para andar, tal, tudo, e eu lembrei disso, né? Então, nós precisamos realmente querer realmente trabalhar isso e não perder a esperança, né? Colocar isso como uma meta e trabalhar. Se a gente faz essas pequenas coisas, nós vamos transformando essas pequenas coisas para a nossa vida diária. Então, por exemplo, traçar processos e objetivos, para que a gente alcance esse objetivo, nós temos que realmente trabalhar em alguma coisa, não é? Se eu almejo, por exemplo, um emprego maravilhoso lá, grande, né? Uma grande carreira, tal, eu preciso ter o meu processo de contribuição, não é? Eu não preciso estudar, ir lá, prestar a prova, né? E eu preciso, né? Eu não posso deixar para o outro. Esses dias eu estava conversando com os filhos lá, né? E aí eu falei para eles assim, olha, nessa fase que vocês estão, da faculdade e agora do vestibular, tal, tudo, o que eu posso fazer é pagar. Eu posso pagar o cursinho, eu posso pagar um professor lá de redação, enfim. Mas estudar é você. Não tem jeito. Nem que eu ame muito e que eu queira poupar tudo aquilo, né? E eu vou lá estudar e vou lá prestar a prova, isso não tem jeito. Isso é a parte deles, né? Então cada um de nós também
nós temos a nossa parte. A gente pode aprender tudo, mas colocar em prática é muito melhor, porque a gente vê resultado, tá? E aprenda a fazer isso. Eu falo que todas as coisas que eu entrei em contato na vida, que eu aprendi e tal, eu sempre coloquei em prática, né? Eu sempre quis realmente colocar em prática, porque eu acho que eu só posso indicar para o outro aquilo que eu testei e que foi bom, né? De outra forma, não dá para eu passar para o outro, né? Então, se eu fico sabendo de uma técnica nova, por exemplo, sei lá, de controle mental, fico sabendo uma técnica diferente para tal coisa, tal, o que eu faço? Eu coloco em prática na minha vida. Vejo que dá certo, eu quero realmente passar para o outro. Olha, se você fizer assim, se você pensar dessa forma, né, dá para mudar isso, né? Então coloquem em prática aquilo que a gente aprende. Não pega as coisas e guarda só, tá? Porque se guardar, certamente nós vamos usar algum dia. Mas quando que nós vamos usar? Nós estamos no momento de usar agora, né? Chega de esperar para amanhã. Promover os processos agora, já, né? Trabalhar nisso já. Isso é importante, né? Do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel também, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Então, realmente, a possibilidade ela nasce de Deus, ela está ali, pronta. Mas eu preciso realizar alguma coisa para alcançar aquela oportunidade, né? Eu preciso realmente trabalhar naquele sentido para que eu alcance aquilo que eu quero. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou prestar um concurso, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar. Não dá para eu ir lá simplesmente falar assim, eu vou lá e vou contar que Deus vai me ajudar, né? Deus vai ajudar. Mas pensa assim, vamos pensar aqui, nesse auditório, tá? Todos nós vamos prestar uma prova hoje lá, tá? Uma provinha de português, por exemplo, né? E aí eu penso assim, não vou estudar nada porque Deus vai me ajudar. Ele vai ajudar, com certeza. Só que ele, ela, ele, ela são filhos dele também, e ele também vai ajudar. E aquele que teve a dedicação de estudar um pouquinho, ele vai se sentir mais ajudado, porque a coisa vai fluir de uma forma mais natural. Então, nós não podemos colocar tudo nas mãos de Deus. Existe a nossa parte, no nosso processo de construção. Deus, nós podemos sentar lá, fazer uma oração maravilhosa para que a gente receba as energias benéficas. Nós vamos receber essa energia, mas eu preciso trabalhar em mim. Eu preciso trabalhar esse processo de mudança, de renovação, porque aí ele se concretiza em mim mesmo, né? E eu percebo então as transformações na minha vida, no meu dia a dia. Mas eu preciso fazer a minha parte, né? Senão realmente tudo fica só em possibilidade e não se transforma em ação, tá? Lembrar que nós estamos realmente hoje, né? Como sempre estivemos, mas muito mais hoje, atento aí a esse mundo quântico, onde é realmente o mundo das possibilidades, né? E que tudo está nas nossas mãos, depende só da gente. Então, eu tenho toda a energia e potencialidade para realizar tudo que eu queira na minha vida, mas eu tenho que querer realmente realizar. Não dá para esperar que o outro realize por mim. Sou eu que tenho que fazer. Então, gente, vamos regaçar as nossas mangas, né? E trabalhar em cima de nós mesmos para que a gente possa realmente chegar aonde nós queremos. Traçar o nosso objetivo de vida aqui hoje, né? Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se desviastes da senda reta, volta ao caminho direito. E se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina em ti mesmo, de Emmanuel. Então, Emmanuel, ele é muito sábio, né? E dá pra gente receitas super simples da gente colocar em prática, mas nós temos que fazer o quê para fazer isso? Abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né? Porque olha, para que eu
peça perdão para alguém, me reconcilie com alguém, eu tenho que abrir mão do meu orgulho e chegar na pessoa e falar: olha, você me desculpe, eu pensei errado, né? Você está certo, né? E eu preciso dessa desculpa. Nós precisamos abrir mão disso para que a gente consiga chegar mais próximo do outro, se reconciliar com o outro. E olha, se a gente errou, procurar a porta da retificação. Um dia uma pessoa chegou para mim, eu sempre conto isso porque eu acho que é aprendizado e é importante. E a pessoa falou assim para mim: um dia eu fui num lugar, num centro, e cheguei lá, tinha uma pessoa que ia ser uma pessoa muito ruim, uma pessoa ruim que, ele falou uma tranqueira, né? Mas uma pessoa ruim, que estava lá dando passe nas pessoas, né? Aí, passado um tempo, eu fui num outro lugar e também tinha uma pessoa ruim, assim, tal, também lá trabalhando, não sei o quê. Como que você me fala isso, né, tal? Falei, então, sabe o que acontece? Aquela pessoa que era ruim, tal, tudo, está tentando. Ele está lá tentando se melhorar. Todos nós estamos tentando. Eu não sou melhor do que cada um de vocês, e vocês não são melhores do que eu. Cada um tem o seu erro, o seu acerto, e todos nós estamos tentando. Mas é muito mais fácil e incomoda muito menos eu olhar o erro do outro, né, do que olhar o meu mesmo. Então, aquele que enxerga mais o erro do outro, deixa de cuidar o seu processo de perfeição. Então, cuidado, né? Porque é muito comum a gente prestar atenção no erro do outro e esquecer de olhar o nosso mesmo, né? Minha sogra falava assim, eu adorava minha sogra, né? Ela já faleceu, vai fazer 2 anos agora, mas a gente tinha uma ligação assim muito, eu sentia, para vocês terem uma ideia, até nas cirurgias eu estava às vezes operando, eu não estava bem, eu falava assim, ixi, ela não está bem. Terminava a cirurgia, ligava, ela realmente não estava bem. Então a gente tinha um processo de ligação muito grande, né? E ela tinha umas tiradas, né? Ela falava assim, enrola o rabo e senta em cima. E é exatamente isso, gente. A gente olha do outro e não olha o nosso. Então ela falava, enrola, senta em cima do seu erro, né? De todas as coisas ruins que você está enxergando no outro. Perceba o seu e trabalhe isso, tá? Porque quando a gente trabalha isso, nós vamos ganhar, porque nós vamos mudar. O outro, se ele mudar, maravilha, mas sou eu que tenho que mudar, né? Então, é isso que Emmanuel fala para a gente. Trabalhe isso, né, e se renove, procure se relacionar com a vida de uma forma melhor, mais harmoniosa, né, para que você possa realmente alcançar o seu objetivo, chegar aonde você quer realmente. Né? As coisas não vêm de bandeja, a gente realmente tem que buscar, né? Precisamos abrir as mãos, né? Eu sempre falo isso nas palestras, né, que o mestre Masaharu Taniguchi da Seichonoye falava assim pra gente, a mão fechada se torna um ponto, mas aberta ela se torna infinito. Quando a gente se abre para o mundo, as possibilidades acontecem na nossa vida, e nós precisamos estar abertos para que isso venha ao nosso encontro. Joana fala pra gente, guarde na mente que a caridade em seus atos deve ser a luz, que vence a sombra. Então, através do ato de caridade, nós podemos transformar aquela sombra em luz. Agora, o que é essa tal de caridade aí, né? Caridade é tirar dinheiro do bolso e dar para o outro que está ali no sinaleiro, é vir entregar cestas básicas, por exemplo, né? Caridade é doar para o outro. Não. A caridade, na verdade, é a gente se doar, desde que nós estejamos bem conosco mesmo, tá? Agora, quando a gente faz os trabalhos voluntários, nós também vamos exercitar a caridade dentro daquele trabalho voluntário. Mas nem sempre caridade é um trabalho voluntário, né? A caridade, por exemplo, pode ser você sentar com seu filho e ouvir uma queixa dele.
Pode ser sentar com a sua mulher, por exemplo, e ouvir os problemas que tiveram na casa durante o dia. Isso pode ser uma caridade. Por quê? A gente se fecha e eu não dou espaço, né? Os meus problemas são mais importantes. Então, ouvir lá a queixa que o lápis de cor, por exemplo, quebrou a ponta e eu não consegui pintar, né? Isso é uma coisa tão pequena, né? Para ele é pequena. Não, para ele é uma coisa muito grande. E a atenção que ele esperava de você é realmente o que fará toda a diferença em amanhã ele prestar atenção também no que o filho dele vai falar para ele. Então, cuidado, né? Porque a caridade ela tem que começar ali, perto de nós mesmos, e estender isso, né? E não fora como nós estamos acostumados, né? A questão mais aflitiva para que o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Olha o que Chico fala para a gente. Quando o espírito está lá no plano espiritual, né, uma questão muito importante para ele é ele olhar para trás e ver todo o tempo que às vezes ele perdeu e desperdiçou em situações que poderia ter sido boa para o processo evolutivo dele. Então, por isso que eu falo para vocês que quando a gente aprende, entra em contato com alguma coisa, a gente tem que colocar em prática agora, né? Não é amanhã, porque amanhã é aquilo, pode não existir, né? Ele vai sempre existir no sentido espiritual, tá? Porque eu posso estar aqui ou no plano espiritual. Mas aqui, gente, nós temos uma vantagem muito grande, né? Quando a gente está aqui. Que olha, se eu chegar aqui e dou um murro na parede, na hora eu sinto a dor. É o mundo do reflexo, né? Então eu consigo sentir o efeito daquilo que eu fiz agora. E eu tenho chance de mudar. No plano do espírito não tem parede, ó, eu dou o murro e não sinto nada, né? Então é mais difícil. A professora Tomi falava isso pra gente nas nossas aulinhas lá de adolescente, né? E aí a gente gravava em exemplos vivos isso na vida. Se nós estamos aqui nesse mundo tridimensional, nós temos que aproveitar a oportunidade agora para que a gente possa reaprender a viver, para que a gente possa realmente ter um sentido diferente na nossa vida, né? Ainda com Joana, ela coloca para a gente: a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Então, gente, olha, tudo que nós precisamos depende de nós mesmos. Não é do outro, né? É de nós mesmos, olha. Para eu conquistar a mim mesmo, eu tenho que querer mudar. Eu preciso desejar transformar o meu eu. Eu preciso realmente abrir lá o meu coração, ver o que eu acho que não está legal e falar: não, isso aqui eu quero mudar. Mesmo que eu tenha que abrir mão do meu orgulho, do meu egoísmo, né? E voltar um pouquinho para trás, pedir perdão ou desculpa para um irmão, para alguém que está ali ao seu redor, né? Mas promover esse processo. Isso está ao nosso alcance, mas nós precisamos querer, né? Para que eu realmente triunfe e chegue realmente a um processo de vida eterna, eu preciso aprender a não morrer. E o que eu faço? Eu me mato todos os dias. A gente costuma rotular, né, as pessoas lá. Aquele que é suicida, né? É um suicida, tal, tudo. Mas quantas vezes a gente se mata por dia? Com os nossos pensamentos ruins, negativos, tristonhos, as mágoas, as angústias, tristezas, né? E quantas vezes a gente faz isso com o outro também? Mas eu não sou suicida, eu não sou assassino, mas eu estou matando a vontade de viver do outro. Será que isso não é uma coisa tão grave quanto, né? Quando o André Luiz passa para o plano espiritual, né, no livro Nosso Lar, ele conta para a gente lá, né, quando ele estava naquele umbral, né, naquele desespero, tentando acordar alguma coisa, que aqueles espíritos chamam ele de suicida. E ele fala: não, eu tive um câncer e eu tentei o máximo possível viver, né? E aí os espíritos falam para ele: não, na verdade você é um suicida,
Porque você usava, por exemplo, bebidas, você usava o cigarro, descarregava toda a sua mágoa, sua angústia nas pessoas, no seu lar. Então, não é só o externo que mata, né? Aquilo que está aqui dentro também. Então, para que a gente conheça a vida eterna, nós precisamos viver aqui dentro. Viver feliz todos os dias da nossa vida, né? Acordar de manhã, agradecer aquele sol maravilhoso. A Deus, obrigado por esse sol, por esse dia, né? Que eu possa expressar o seu amor divino nos meus atos, nas minhas ações, nas conversas com as pessoas e vivenciar o máximo possível aquele dia. Porque se for o último dia, maravilha, a gente vai ter vivido muito bem aquele dia. E se não for, nós vamos ter acumulado uma experiência para que o outro dia seja melhor ainda, né? As lutas conosco, reconhecer sem temer os nossos erros e desencontros, observar a forma como agimos, pensar o que podemos mudar e decidir se queremos mudar. Então é muito comum, às vezes a gente percebe alguma coisa errada, mas a gente não reconhece isso. Nós precisamos sim olhar para dentro de nós e ver o que está certo, o que está errado. Só que eu falo assim, eu tenho uma teoria assim, eu acho que a gente pode olhar para dentro de nós mesmos, né? Reconhecer algum erro, mas eu posso assim, olho de lá. Eu não preciso entrar lá no fundo. Sabe por quê? Às vezes eu não estou preparado para entrar lá no fundo do meu erro e enxergar tudo aquilo e sair bem de lá. Então eu olho o meu erro e aí eu mudo, tento mudar, tá? Porque um dia eu vou estar mais preparado. Se hoje eu não estou, sem problemas, eu só reconheço, errei, vou mudar, né? Que Santo Agostinho fala para a gente no Evangelho, que todos os dias, quando ele terminava o dia, ele parava, olhava as ações que ele tinha tido naquele dia e como elas poderiam ter sido melhor, como elas poderiam ser diferentes, né? E aí ele fez o Pai Nosso assim, né? Aí eu falei para minha esposa, olha lá, você viu? Então o que aconteceu? Quando ele precisou para alguma coisa, ele sabia onde buscar, ele buscou Deus. E aí onde foi que plantou isso? Né? Plantou lá no Evangelho, aprendendo as orações lá com a gente, que eles estavam lá brincando, mas o ouvido dele estava lá, na ação que a gente estava fazendo. Então não precisa pegar a criança, não, você tem que sentar aqui agora, 2 horas aqui sentado, não fica, né? Às vezes o pessoal ia em casa, os vizinhos lá em casa no Evangelho, e levava a criança junto, né? Aí a criança começava a correr, gritar lá, tal, tudo. Os pais ficam assim, nossa, não, peraí. Eu falava assim para eles, gente, olha, deixa eles, porque as crianças não incomodam. Nós que estamos lendo ali, nós é que temos que aprender a nos concentrar naquilo que nós estamos fazendo. Deixa que eles vivam ali, né? Porque eles também estão aprendendo, né? A transformação do ambiente doméstico. O Evangelho nos traz isso, a transformação do nosso ambiente, da vibração de paz, de amor, a impregnação das nossas paredes de palavras positivas, né, de amor, que fazem o refazimento da alma. Uma harmonização local, externa e internamente, né, para que realmente aquelas pessoas que estejam ali venham aqui, revitalizar a vida. Cada um que chega depois de um dia de trabalho, nós somos espíritos encarnados, né? Que a gente chegue naquele ambiente e tenha prazer de chegar ali, de absorver aquela alegria, a paz, a harmonia naquele lugar. Agora você pensa um ambiente de guerra, né? Um lar que só tem palavrões. Você chega lá, realmente a vibração é pesada e nós queremos sair daquele lugar. Então, colocar o Evangelho no lar é uma decisão extremamente sábia, né? E vocês sabem como faz o Evangelho no lar? É extremamente simples, né? Marca um dia e horário, por exemplo, toda terça-feira às 8 da noite ou às 6 da manhã, tá? Vai lá, senta, põe um copinho de água para depois você tomar, né? Abre, faz uma oração, abre o Evangelho, lê um texto. E aí cada um comenta alguma coisa. Mas eu tenho vergonha de comentar. Não precisa, lê só. Lê, terminou,
faço uma oração, tá? E aí encerro o evangelho. Com dia e horário marcado, né? Você vai criando uma egrégora de paz, de amor, e a espiritualidade já tem horário e dia marcado para estar junto com você ali e trazendo toda aquela energia de luz ali no seu lar. Parou, Gu? Aí. Enquanto o homem não melhora, o mundo não se transforma. Aquilo que eu falei lá no início sobre as guerras, né? Cada um de nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo lá. Inútil, pois, apelar para modificações superficiais. Temos que insistir na mudança essencial de nós mesmos. De Herculano Pires. Isso a gente já comentou, né? Enxergar a vida de uma forma diferente, uma oportunidade a cada dia de sermos melhores. As obras de caridade, externas e internamente, que nós falamos também, né? E a harmonização das almas e espíritos. Somos todos aprendizes, então nós estamos realmente nesse mundo, todos nós, em processo de aprendizado. Não existe o mais sábio e o menos sábio. Existe aquele que está aprendendo mais e absorvendo menos, né? Então, vamos trabalhar em cima disso para que a gente possa realmente fazer parte desse grande processo de transformação da nossa Terra. Estamos todos caminhando em direção à luz. Arrastamos correntes adquiridas de muito tempo, né? Eu coloquei aqui as correntes, que são realmente todas aquelas situações gravadas na nossa alma, situações negativas que nós gravamos e a gente vai levando por aí, né? Mas olha, quando a gente levanta um elo, né, que é um problema, ou o nosso irmão que está vindo atrás da gente, quando a gente levanta aquele elo, fica muito mais fácil da gente caminhar. Fica muito mais fácil e leve da gente andar um pouquinho mais para frente. Então, olhar para trás e estender a sua mão para o seu irmão, para o seu amigo que está ali atrás pedindo ou clamando por uma ajuda, né? Também vai facilitar o seu processo de caminhar nessa escola. Decidir se reconectar com a luz. Às vezes, gente, não é completamente fácil a gente se reconectar ou decidir se reconectar com a luz, porque nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Abrir mão de coisas, às vezes, que não decidir me reconectar com essa luz, às vezes faz com que eu tenha que deixar algumas coisas. Mas eu posso falar para vocês que são coisas, às vezes, pesadas, que cansa um pouco, né? As nossas costas carregar. E quando a gente se livra disso, a gente sente uma abertura muito grande e uma paz de espírito maravilhosa. Expandir essa luz, o amor, né? Que a gente possa ter realmente essa consciência divina de entender que cada um tem a centelha divina dentro de si e com a nossa mente a gente pode dar os flashes de luz dentro do coração dessas pessoas para que elas realmente acordem para a luz e se sintam realmente amados por Deus, né? Se sintam realmente envolvidos por esse grande amor universal que faz parte da nossa vida, né? Irradiar toda essa luz e amor que já existe em nós. Não guardar, gente, essa luz. Às vezes a gente tem vergonha, né, de expandir essa luz. A gente tem vergonha, por exemplo, de falar para o outro, olha, seja feliz, né? Ou pense positivo. A gente tem vergonha de falar para o outro, o que ele vai pensar de mim? Não importa, importa o desejo que você tem de que realmente o outro seja feliz. Pensa nisso, né? E solta essa energia para que ela se multiplique e chegue até os corações e realmente nós possamos fazer parte de uma grande comunidade aí que está em direção à luz, né? Acho que esse é o último e a gente vai fazer então a nossa oração final, nosso passo coletivo. Nós vamos fazer o nosso passo coletivo e depois as pessoas que quiserem passe individual ficam sentadas e os trabalhadores irão direcionar para o passe individual, tá bom?
Então vamos, Gustavo, você põe uma musiquinha pra gente. Nós vamos fazer a nossa conexão. Vamos soltar os nossos ombros, relaxar a nossa mente e agradecer ao nosso Mestre Divino a oportunidade, Mestre Jesus, de estarmos aqui presentes nessa noite de hoje, envolvidos pelo vosso amor e pela vossa luz, Mestre querido. Que toda essa espiritualidade divina, Mestre querido, possa envolver os nossos corações, a nossa mente, trabalhar em cada um de nós os nossos sentimentos, para que nós possamos ser renovados no teu amor e na tua bondade, Mestre amado. Mestre querido, que a vossa força de paz e de luz possa envolver o coração de cada um dos filhos aqui presentes, Mestre querido. E dessa forma trabalhar esse coração para que as consciências humanas, Mestre Jesus, possam tomar realmente o sentido da consciência divina e trazer para dentro de cada um deles, Mestre amado, essa consciência que enxerga e que sente a tua vida divina pulsando dentro do seu coração, chakra divino e maravilhoso do amor, Mestre querido, que através da expansão dessa força energética, o vosso amor divino possa alcançar, Mestre querido, todos os corações da humanidade. Nos locais onde as desarmonias estão imperando, o seu amor possa dissolver todo e qualquer resquício, Mestre querido, do orgulho e do egoísmo. E através do amor, todas as energias possam ser transformadas. Na vida de cada um, Mestre amado, que o teu amor possa imperar, para que as pessoas reconheçam a vida de Deus no interior de cada uma das pessoas e dessa forma possam olhar o outro com amorosidade, Mestre amado. O seu amor divino, de uma forma especial, é capaz de transformar a vida e o coração de cada uma dessas pessoas, preparando, Mestre Jesus, cada um para um reencontro. Primeiramente, um reencontro consigo mesmo, onde a sua energia divina será revitalizada e o teu amor, Mestre Jesus, fará com que cada um queira, sinta vontade de trabalhar em direção à luz. E assim, Mestre Jesus, possa também agregar o vosso amor e a vossa luz no interior de cada uma dessas pessoas, expandindo esse amor para que cada um possa projetar sobre os seus familiares, que nesse instante esse amor divino possa ser projetado sobre os seus familiares, sobre aquelas pessoas que coabitam o seu lar, envolvendo cada uma dessas mentes, para que elas possam sentir paz, amor, tranquilidade e fraternidade. E dessa forma, Mestre Jesus, cada um desses corações na noite de hoje possa ser trabalhado. Essa energia divina possa também trabalhar a questão individual de cada um, o trabalho de cada um, promovendo uma força de renovação e uma vontade de realmente vencer todos os obstáculos. E os aparentes obstáculos que temos na vida começam primeiramente dentro de cada um de nós mesmos. Somos todos centelhas divinas, cada um que está neste planeta envolvido por essa luz, e também aqueles irmãos que se acham em outros orbes, envolvidos pelo amor divino, o amor universal, aquele que sustenta, aquele que dá luz, força e energia, para que cada um consiga vencer, trilhar e chegar ao seu objetivo final. Centelhas divinas, amparadas pelo teu amor, prontas para sentirem e para serem como iluminadores, Mestre Jesus, no caminho daqueles que passarem por suas vidas. Mestre amado,
A vossa força divina irradia agora sobre a mente de cada uma dessas pessoas que estão aqui no nosso salão e sobre cada um daqueles que estão nos assistindo em seus lares, que possam receber toda essa energia e amparo, que os amigos espirituais possam revitalizar essa força divina e trazer todo o sentido do amor universal. Obrigado, Mestre Jesus, pela tua força divina. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Que Jesus abençoe cada um de vocês, que ao retornar para os seus lares, levem em seus corações uma paz e uma tranquilidade, capaz de contaminar também os seus familiares com essa paz, esse amor e essa tranquilidade. Boa noite a todos, que Jesus abençoe cada um.